Bibliologia, estudo da Bíblia Sagrada. Seminário Teológico Luz Online. Muita sabedoria para você. Vamos continuar falando acerca dos idiomas da Bíblia. Falamos sobre o aramaico, né? O hebraico, o idioma fenício. Qualquer dúvida, não se esqueça. Volte, né, o vídeo e escute novamente, né? Na época de Cristo, segundo os estudiosos, isso foi feito uma pesquisa profunda. Na época de Cristo, a língua falada na região era o aramaico. O aramaico era chamado de siriaco. No norte, cardiaico do sul. Diferenciava apenas em pronúncia. Então é o seguinte, existia duas regiões e essas regiões se falavam todas aramaico. Mas havia uma questão de pronúncia, como fosse um sotaque, né? Você pode ver que a pessoa que mora... Quantas vezes eu viajei lá para o Paraná e lá a gente encontra um sotaque diferente, né? Aí a gente vem para o Nordeste, aí tem esse sotaque nosso, nordestino e tal, né? Mas é o mesmo idioma português, então o aramaico já dominou aquela região. E em algumas regiões ele diferia apenas em sotaque, né? Em sotaque. De pronúncia. Palavras em aramaicos faladas por Jesus Cristo, né? Preste atenção nisso aí. As palavras, para você ver que na época de Jesus Cristo se falava o aramaico. O aramaico foi muito poderoso, né? Alguns até acreditam, e eu acredito nessa versão, que o aramaico é a língua oficial religiosa dos judeus, né? E como tem, né, o italiano e tem, né, o latim, que é a língua religiosa da Itália. Então, o aramaico veio de Arão, que Arão era um sacerdote, né? E Jesus Cristo falou muitas palavras em aramaico. Vamos ver lá. Olha. Talita cumi, levanta-te. Talita cumi é aramaico, né? Abre-te, né? Quando Jesus falou isso, alfatar. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo falou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Então, Abba Pai, meu pai, era aramaico. Abba Pai, meu pai. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata é aramaico, né? Nota, por ter os judeus adotado o aramaico como língua, quando alguns textos falam de hebraico, na verdade se refere ao aramaico. Você entendeu essa troca? Interessante, né? Olha bem, vou ler novamente aqui a parte da nossa apostila, né? Como a língua, por ter os judeus adotado o aramaico como língua, quando alguns textos falam do hebraico, na verdade refere-se ao aramaico. Interessante, né? É interessante. O aramaico para mim é uma língua muito importante, apesar, né, de hoje Israel falar o hebraico. Mas o hebraico era uma língua comum do povo da época, do povo pobre, das ruas. Já o aramaico era uma língua mais coloquial, mais clássica, né? Já o grego faz parte da língua chamada grupo de línguas arianas, né? O aramaico e o hebraico é língua semita. Preste atenção, hebraico, aramaico e os fenícios, a língua dos fenícios, faz parte da língua semita. Já o grego faz parte da língua chamada grupo de línguas arianas, vem da fusão dos dialetos dórico e ático, provém das duas principais tribos que povoam a Grécia. Os gregos são brancos, né? Talvez seja por esse nome, né, o grego faz parte das línguas arianas. Então, o grego faz parte dessas línguas arianas, a língua branca. O grego no Novo Testamento é o grego no Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, Platão, etc. e tal, mas o grego simples do povo, mostrando que os gentios, eles viviam entre o povo e falavam a língua do povo, e os cristãos, né, viviam entre o povo e falavam a língua do povo, a língua das ruas. Era o grego koine. Decore essa palavra, koine, o grego falado no Novo Testamento. K-O-I-N-E, com acento no E, koine. Este dialeto se formou depois da conquista de Alexandre em 336 a.C.
ele subiu no trono por 13 anos e mudou a história do mundo. Ou seja, essa língua entrou em domínio justamente com esse domínio de Alexandre em 336 antes de Cristo. AC. A palavra AC é antes de Cristo, DC é depois de Cristo. Foi neste período que Deus preparou a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. O grego tinha sido imposto sobre todo mundo. Então o grego foi imposto sobre todo mundo. O mundo todo teria que falar grego, né, segundo o dominador Alexandre. Isso facilitou demais a pregação do Evangelho. Foi uma bênção, né? Nasceu a grande tradução da Bíblia, a Septuaginta, em 285 a.C. Né? O imperador mandou traduzir o livro das Escrituras do Velho Testamento para o grego. Então saiu a Septuaginta. Decora esse nome, anota aí. Septuaginta. 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 Por que Septuaginta? Porque era um grupo de 70 sábios que foram encarregados de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, para se colocar um exemplar na biblioteca de Alexandria. E isso foi uma maravilha. Isso foi pegar os livros dos judeus e entregá-lo ao mundo, porque foi traduzido de uma língua extremamente difícil para uma língua extremamente fácil. E essa tradução durou muito tempo, foi muito bem feita, toda cheia de normas, de regras. E aí nasceu a Septuaginta, né? A Septuaginta foi uma revolução. Foi uma revolução. Porque só quem tinha as escrituras era os judeus. Mas o rei, o dominador, queria um exemplar daqueles livros sagrados na sua biblioteca e na sua língua. Na língua que ele e os seus oficiais e os comerciantes da época falavam. E isso tiraria o domínio judaico sobre as escrituras. E ele conseguiu fazer com que os rabinos traduzissem essa Bíblia para o grego koiné. E isso foi uma beleza, foi uma bênção, né? A Septuaginta, o nome Septuaginta é porque foram 70 sábios para a tradução. Na época de Jesus, os judeus entendiam tão bem o grego como o aramaico. Então os judeus falavam aramaico na época de Jesus. Entendam, na época do Senhor Jesus, os judeus falavam aramaico, que muitas vezes a pessoa cita hebraico, a língua dos hebreus, hebraico, mas era aramaico na época de Jesus que se falava. Prestem atenção nisso aí, tem muita gente que erra nessa situação. E o segundo idioma do local de Jesus Cristo era o grego koiné. Eles entendiam tão bem uma coisa como outra. Aqui no Brasil falamos um idioma e muito mal, mas geralmente nos países aí fora se fala 2, 3 idiomas. No caso de Israel é comum você encontrar um vendedor de batatas falar 2, 3 idiomas, né? E na época era mais ou menos assim, da mesma forma. O grego era falado em todo mundo, então aquela Bíblia foi espalhada para todo mundo. Que beleza! Glória a Deus! Podemos afirmar com certeza que o domínio da linguagem grega foi uma providência de Deus. Isso aqui foi uma maravilha. Acreditamos que isso foi uma providência do Deus Altíssimo para que as escrituras que você tem hoje na mão chegassem até você com uma facilidade enorme. Então, a Septuaginta, faça o seu comentário e comente sobre isso. Ela foi a tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento. Como foram e aonde foi escritos os textos bíblicos? Preste atenção. Encontrado nas descobertas arqueológicas, né? Eles foram escritos em linho. Aí são as formas que eles foram escritos, os textos bíblicos. Não existem originais. Não, nem do Novo, nem do Velho Testamento. É cópia de cópia, de cópia, de cópia. Só que essa cópia seguia vários padrões rígidos, a tal ponto das pessoas lavarem as mãos quando iriam escrever o nome de Deus. Bastava um erro para toda aquela folha, né, ser descartada. E se tivesse 4 erros, todo o rolo seria jogado no mar, né? Eram radicais. E isso aí foi até usado por Deus para nos beneficiar. Vamos lá. Eles foram escritos em linho, né?
fragmentos de cerâmica chamado ostrasco, fragmentos de cerâmica, escrito em cerâmica, como fosse taubas de argila, né? É mencionada na Bíblia, Jó capítulo 38, versículo 14, Ezequiel 4:1, fala sobre esses fragmentos de cerâmicas, né? Eles também foram escritos em pedras. Eles escreviam, talhavam com talhadeiras em pedras, né? Faziam um tipo de folhas de pedras. Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá.